escravidão. Um triste capítulo na história do Brasil que surgiu quando o país ainda era colônia de Portugal, no início do século XVI. Milhares de escravos foram trazidos da África para o Brasil e trabalhavam em grandes engenhos e minerações e recebiam em troca trapos de roupa e comida da pior qualidade. Foi somente no final do século XIX, mais precisamente no dia 13 de maio de 1888, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, promulgação que dava liberdade total aos escravos. Mesmo em liberdade, a grande maioria possuía dificuldade em arrumar um emprego formal, por não terem uma educação profissional adequada e principalmente pelo preconceito étnico. Os novos libertos muitas vezes acabavam trabalhando no mesmo ofício que tinham quando eram escravos. A região da Bahia foi a primeira região a receber um grande contingente de escravos, junto com Pernambuco e mais tarde com o Rio de Janeiro. Os escravos que eventualmente lutavam no Brasil, como por exemplo, o Zumbi de Palmares, o Quilombo de Palmares e essas revoltas, eram muito mais fortes no Nordeste, onde você tem um índice de rebeliões maior, uma coisa mais aguerrida em termos de conflito, do que, por exemplo, no Sudeste. Essa postura de maior enfrentamento dos escravos, eu acho que tem alguma coisa ou alguma relação com a maneira pela qual essa cultura africana na Bahia, por exemplo, ela é mais orgulhosa. Mais de um século se passou, porém a realidade não é muito diferente. No Brasil, ainda encontram-se pessoas que são submetidas a este tipo de trabalho, tanto em meios rurais quanto urbanos. O Tribunal Superior do Trabalho e a Justiça Brasileira trabalham para pôr um fim à exploração, garantindo que todos tenham seus direitos assegurados, como manda a Consolidação das Leis do Trabalho e a Constituição Federal. São considerados como escravidão contemporânea os casos em que a pessoa está submetida à condição degradante de trabalho, que retira do trabalhador sua dignidade e expõe a risco sua saúde e segurança física e mental. Jornada exaustiva, que o leva ao limite de suas forças. Forma de cerceamento de liberdade, como a servidão por dívida, a retenção de documentos e o isolamento geográfico. As formas contemporâneas de escravidão, elas adotam em cada lugar, seja em cada região do Brasil ou mesmo dentro de cada país, características diferentes de acordo com as realidades. Mas é sempre uma forma de você manter alguém preso, trabalhando para você, e numa situação que é considerada desumana. Na década de 1990, o governo federal assumiu perante todo o país e a Organização Internacional do Trabalho que a escravidão ainda existia no Brasil, mas prometeu combater este tipo de prática. Em 2003, foi promulgado o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que em 2008 já contava com a sua segunda edição. Eu participei ativamente da elaboração dos dois planos. Do primeiro, até de forma ainda mais intensa. Eu era o coordenador nacional de erradicação do trabalho escravo do Ministério Público do Trabalho e nós, com várias outras entidades, veja sempre o poder do trabalho articulado, nós pensamos em ações para erradicar o trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Do primeiro plano, pelo menos 70% das ações previstas foram executadas. O que ficou, principalmente, a ser executado, e por conta disso retorna no segundo plano, é a ação preventiva. Os planos nada mais fazem do que estabelecer e fixar diretrizes, obrigações para que cada instituição pública ou privada cumpra, a fim de que, ao final de um determinado prazo, nós possamos medir, vamos dizer assim, mensurar em que ponto estamos, em que avançamos. Por isso o segundo plano veio exatamente a partir de um levantamento do que foi cumprido no primeiro plano e novas diretrizes foram traçadas. Tudo com o objetivo de que, ao final de um período, o trabalho escravo seja disseminado na nossa sociedade. O trabalho escravo está presente em diversos segmentos na zona rural. 95% das pessoas submetidas à mão de obra ilegal são do sexo masculino. As atividades rurais exigem força física. Por isso, os aliciadores procuram por homens que são tradicionalmente migrantes, que deixaram suas casas com destino à região de expansão agrícola. Recentemente, a presença de trabalho escravo é verificada também em centros urbanos, especialmente na indústria têxtil, na construção civil e no mercado do sexo.
Podemos destacar os imigrantes latino-americanos, como bolivianos, paraguaios e peruanos, por encabeçarem a lista de exploração nas grandes cidades. Parte deste contingente vive em situação irregular no país, o que os torna mais vulneráveis à exploração e são submetidos ao trabalho escravo e até ao tráfico de pessoas. No meio rural é muito comum trabalhadores, já houve casos de trabalhadores no setor da laranja, no setor da carvoaria, no setor da plantação de chá, no setor das resineiras. Existem, todo tipo de lavoura comporta trabalho escravo. No meio urbano, inicialmente nós tínhamos aí uma atuação e uma evidência no meio do setor de vestuário, né, nas oficinas de costuras de fundo de quintal. E atualmente nós estamos também aí com os casos de trabalhadores na área da construção civil. Atualmente, há registros de mão de obra ilegal em todos os estados brasileiros. E para combater este tipo de crime, a Justiça tem centrado seus esforços especialmente na fiscalização, que é feita por auditores do trabalho, procuradores, policiais rodoviários e federais. É uma força-tarefa composta inicialmente pela fiscalização do trabalho feita pelo Ministério do Trabalho, com a atuação também do Ministério Público do Trabalho, atuação da Polícia Federal, da Receita Federal, da Defensoria Pública e Justiça do Trabalho. Então, na verdade, como ocorre? Através de denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho e Emprego ou até mesmo no Ministério Público do Trabalho, é marcada, então, uma visita em loco e são acionados todas essas entidades nessa força-tarefa. O responsável por submeter os trabalhadores a estas condições pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, de acordo com o artigo 149 do Código Penal, além de responder a processos criminais, trabalhistas e administrativos. Essa lista suja, mais precisamente o cadastro de empregadores infratores, é uma identificação, né, e uma publicização daquelas pessoas que estão envolvidas nessa rede de exploração. Então, são pessoas físicas ou jurídicas flagradas, mantendo o trabalhador em condição análoga de escravo, e o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, publica essa lista. Então, no momento em que essa lista é publicada, nós temos a identificação para o grande público, né, para a sociedade como um todo, daquelas pessoas físicas e jurídicas que estão explorando os trabalhadores, mantendo os trabalhadores em condição análoga de escravo. Já os trabalhadores libertos têm o direito imediato à obtenção de documentos e são integrados a programas sociais, além de poderem receber o FGTS, seguro-desemprego, horas extras e o pagamento de verbas rescisórias. Então, toda vez que a Justiça Estadual, por exemplo, se depara com conflito fundiário e tiver trabalho escravo, já comunica os juízes federais e o juiz do trabalho. Toda vez que o juiz do trabalho vai numa diligência dessa e verifica que também tem conflito fundiário, já faz um intercâmbio com a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Então, na verdade, existe toda uma atuação interinstitucional de todos os órgãos, né, do Poder Executivo e do Judiciário no combate ao trabalho escravo. O Tribunal Superior do Trabalho está cada vez mais atuante no combate às atividades análogas à escravidão. Tudo para manter cada vez mais digno o ambiente de trabalho.